Senhora Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começamos este tempo de oração com esta certeza de que Jesus está aqui. Acabamos de o dizer a Ele que aqui está presente neste sacrário. Eu tenho a sorte de poder estar aqui, mesmo perto do sacrário. Tu também aí em tua casa, neste confinamento, no quarto, na sala, onde seja, também podes dizer com razão: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Tu estás sempre, Senhor, ao nosso lado. O Papa Francisco, não sei se te lembras, quando há já bastantes meses, quando em março do ano passado, fez aquela oração tão especial, uma oração, um momento extraordinário de oração em tempo de pandemia, assim se chamou esse momento em Roma, na Praça de São Pedro, aquele dia escuro e chuvoso. O Papa, quando nesse dia rezou, unido a todos nós, relembrava-nos isso, dizia que estamos todos no mesmo barco. E neste barco está também Jesus. Jesus que se importa conosco, Jesus que sofre conosco, Jesus que é capaz de nos dar esperança. Uma esperança não só para nós, mas esperança de sobra, esperança que dê para nós e esperança que nós possamos transmitir às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que estão mais cansadas. Creio, Jesus, que estás aqui, muito perto de mim. Às vezes o que pode acontecer é que, estando Jesus perto de nós e querendo estar perto de nós, as pessoas podem se afastar um bocadinho dele, afastar-se um bocadinho de Deus. Que pena se isso fosse assim, que pena se Deus, que, enfim, passa por muito trabalho, poderíamos dizer, para estar mesmo ao nosso lado, faz-se homem, para que nós o pudéssemos conhecer bem. Que pena se ele tivesse uma resposta negativa da nossa parte, que pena se nós nos afastássemos dele, se nós nos esquecêssemos, se nós, às vezes sem ser por mal, mas o fôssemos pondo em segundo lugar, e depois em terceiro, e depois em quarto, e depois em quinto, e até ficasse mesmo lá no fundo, e que nos lembrássemos dele só quando há assim um grande desastre, só quando há alguma coisa que é preciso pedir. Que pena, porque não é isso que Nosso Senhor merece. Seria uma ingratidão, como se nós tivéssemos um amigo, podes imaginar um amigo que esteja noutro país, longe, e que neste tempo em que é tão difícil mover-se de um lado para o outro, difícil e perigoso, esse amigo viesse em nossa ajuda, porque nós precisamos de ajuda. E então esse amigo passa por 1001 coisas para vir ter connosco. Primeiro tem que tentar comprar um bilhete e depois dá-se conta que os voos estão todos cancelados e procura uma alternativa e então mete-se no carro e vem de carro, mas depois para passar a fronteira, que agora está fechada, é preciso fazer o teste do Covid, e então ele lá espera ali o tempo que for preciso e faz um teste de Covid e paga do seu próprio bolso o teste do Covid, depois tem uma viagem super cansativa e finalmente quando chega à porta da nossa casa toca a campainha, nós do outro lado dizemos: olá, olha, não estava à tua espera, agora não me dá jeito de descer aí para te abrir a porta. Seria uma coisa terrível, não? Obviamente não nos passa pela cabeça fazer isso. O mínimo que poderíamos fazer era dizer: olha, obrigado por teres vindo ter comigo, por te teres lembrado de mim neste momento em que preciso da tua ajuda. E é isso que nós, nesta oração,
queremos começar por dizer a Jesus: Jesus, obrigado por me ofereceres a tua amizade. Obrigado por fazeres muito mais do que este amigo imaginário que eu acabei agora de descrever. Jesus fez muito mais do que uma viagem, fez muito mais do que uma coisa desse estilo. Obrigado, Senhor, por teres dado e dares continuamente a tua vida por mim. Obrigado por isso. O Papa, naquela exortação que escreveu aos jovens, chamada Cristo Vive, aliás, este Cristo Vive é algo que está presente no hino que acabou de sair, não é? O hino das Jornadas Mundiais da Juventude. Lá no refrão está um Jesus vive, um Jesus vivo. E nessa canção, que imagino que já ouvirás no YouTube, não agora vamos fazer a nossa oração, mas no fim, se quiseres, podes ouvir no YouTube como é que é essa canção, que fica no ouvido. Pois nós temos essa certeza que Jesus vive, e é esse o título da carta que o Papa nos escreveu aos jovens: Cristo vive. E dentro dessa carta há um capítulo, há umas palavras que nós com frequência temos a meditar, que é sobre a amizade de Jesus. Como é que Jesus é nosso amigo? O Papa até diz uma coisa que até pode parecer exagerada. Diz assim: nós nunca conheceremos o que é que significa ser mesmo uma pessoa jovem se não nos encontramos cada dia com o grande amigo, com Jesus. Se não vivermos esta amizade com Jesus, se não fizermos isto cada dia, nunca descobriremos o que é ser verdadeiramente jovem. Pode parecer um exagero, mas não é. De facto, não é um exagero. É algo que temos de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua amizade, que é um dom, que é uma oferta. Nós damos a nossa amizade a alguém, nós abrimos o nosso coração a alguém. Ninguém nos pode forçar a isso. Eu posso sim trabalhar num trabalho qualquer e podem-me pagar para fazer aquele trabalho, eu posso fazer aquele trabalho e não ser amigo. Se quiser, não sou amigo das pessoas para quem estou a trabalhar, por exemplo. Imaginemos que eu estou numa portagem a cobrar o bilhete daquela viagem, depois pegar nas moedas, pegar nas notas, pois eu não tenho que ser amigo de cada pessoa que se aproxima de mim. Eu estou a fazer o meu trabalho. A amizade é algo que se dá. Eu posso querer ser amigo dessas pessoas. E posso querer ser simpático, e posso querer ajudá-las, e posso querer dar um bocadinho da minha amizade. Pois Jesus dá-nos essa amizade. Ninguém o obriga a dar. É Ele que nos quer dar essa amizade. E fica ao nosso lado. Isso é que é ser um amigo verdadeiro, alguém que está sempre ao nosso lado. Dizia o Papa nessa carta: ter amigos ensina-nos a abrir-nos, a compreender, a cuidar dos outros, a sair da nossa comodidade e isolamento, a partilhar a vida. Que importante é que isto é nestes tempos de isolamento. Pois os amigos, que importantes são. Cultivarmos essa amizade com pessoas, lembrarmos de rezar por outras pessoas, estarmos em contacto com eles, sair de nós, sair de um isolamento mau, que é aquele isolamento que nós fazemos no nosso interior, do comodismo, só fazer aquilo que nos apetece. E o primeiro amigo com quem nós temos que nos encontrar todos os dias é Jesus. Por isso aqui estamos, Senhor, neste tempo de oração, agradecendo esta amizade que Tu queres ter comigo, queres ter connosco. Obrigado, Jesus, por essa amizade. E é uma amizade que não é uma amizade superficial, que está feita para crescer. Não podemos ser apenas conhecidos de Jesus. Jesus Cristo, sim, já ouvi falar, mas amigo não é. Não queremos que isto seja assim, queremos ser mesmo amigos do Senhor. E ser amigo e ser conhecido são coisas diferentes. Todos nós conhecemos muito bem o Cristiano Ronaldo, pode ser que até algum seja mesmo amigo, não sei. Mas nós conhecemos o Cristiano Ronaldo, até o podemos ter visto muitas vezes, resumos dos melhores jogos do Cristiano Ronaldo, dos não sei quantos golos que o Cristiano já marcou, mas isso não passa daí. É um conhecimento que se tem de uma pessoa.
também para não ficarmos só em jogadores de futebol, também podemos ir para outras personalidades, uma personagem da política, por exemplo, a Angela Merkel. Até podemos saber quem é a Angela Merkel, que é chanceler da Alemanha, que é chefe do governo alemão, que é uma pessoa importante, com uma grande influência em toda a Europa, mas também não passa daí, porque acho que nenhum de nós conhece pessoalmente, com amizade, a Angela Merkel. Sabemos algumas coisas. Eu sei que não devo pôr o Cristiano Ronaldo à frente do governo alemão e sei que não devo pôr a Angela Merkel a jogar como titular na Juventus. Isto seria um erro grave. Até posso saber ainda muitas mais coisas sobre eles, mas amigos não são. Aliás, eles nem sequer sabem que nós existimos, provavelmente. Não é? Pois Jesus sabe que eu existo. Não só sabe que eu existo, mas deu a sua vida por mim e quis dar essa vida por mim. Relembra-nos o Papa Francisco, a amizade é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Já não vos chamo servos, a vós chamei-vos amigos. Nós poderíamos ser simplesmente servos. Os apóstolos, a quem Jesus dirigiu estas palavras em primeiro lugar, poderiam ser pessoas que seguiam Jesus, que o ajudavam, que colaboravam com Jesus. Mas Jesus não chamou aos apóstolos colaboradores ou pessoas que estão mais perto dele. Chamou-lhes amigos. Vocês são meus amigos. Eu quero abrir a minha intimidade contigo. Eu quero me dar a conhecer. É o que Jesus diz a cada um dos apóstolos, é o que Jesus nos diz a nós. Eu quero me dar a conhecer a ti. E para isso é preciso que tu queiras também abrir um bocadinho o teu coração. E é isso que nós queremos fazer neste tempo de oração. Dizer isto a Jesus: Jesus, obrigado pela tua amizade e ajuda-me a corresponder. Eu quero corresponder. Quero corresponder a esse amor que tu tens por mim. Quero corresponder a essa amizade. Quero que ela cresça. Da tua parte, tu fazes tudo para que esta amizade entre nós os dois vá crescendo. Mas eu, do meu lado, também quero fazer mais. Isso às vezes acontece na relação entre duas pessoas que são amigas, mas há um que é mesmo mais amigo, há um que tem mais iniciativa nessa amizade. Por exemplo, alguém que nos manda mais mensagens, um amigo. Nós somos amigos desse amigo, mas é ele que toma mais iniciativa, manda-nos mais mensagens, telefona-nos, está connosco, tenta fazer isto e aquilo, convida-nos para coisas, e nós com muito gosto estamos com ele, estamos felizes junto dessa pessoa. Mas Jesus, no fundo, é ele que tem a iniciativa. Mas também é pena que nós não saibamos corresponder, que nós digamos sempre: ok, liga-me amanhã que agora não posso, ok, agora não me apetece, ok. Não. Senhor, eu quero corresponder mais a essa tua amizade. E o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Em primeiro lugar, conhecer melhor Jesus. Eu sei quem é Jesus. Como é que eu explico Jesus aos outros meus amigos, às outras pessoas que conheço? Como é que eu falo dele? Quando nós temos um amigo mesmo a sério, nós falamos dele com orgulho. Eu tenho esta pessoa que é um grande amigo, tens de o conhecer. Como é que eu falo de Jesus? Aos meus colegas, aos outros meus amigos? Falo de uma maneira fria? Ou até com certo receio de pensarem que eu sou aqui uma pessoa demasiado religiosa? Ou falo como o meu melhor amigo? Ou apresento dessa maneira? Um amigo de quem tenho orgulho de ter? O Evangelho deste próximo domingo, mais um domingo onde, com este confinamento, onde é preciso participar na Eucaristia à distância. É uma pena que isto tenha de ser assim, mas tem que ser. Mas prestemos atenção àquilo que nos diz a liturgia da palavra deste domingo. Conta-nos São Marcos aquele momento em que é o início da vida pública de Jesus, quer dizer, aquele início depois de ter estado a trabalhar em Nazaré, depois de ter passado uma vida oculta durante muitos anos, em que Jesus finalmente começa
a escolher uns apóstolos e começa a anunciar o Evangelho, a boa nova, a todas as pessoas. Então, conta-nos São Marcos que Jesus chegou a Cafarnaum, uma cidade, digamos, a cidade onde Jesus se instalou e de onde saía para muitos sítios, e quando entrou na sinagoga no dia de sábado, começou a ensinar. E todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Todos se admiravam com Jesus. Todos faziam entre si esta pergunta: quem é este homem? Quem é que é ele? Como é que é possível que uma pessoa que fala assim com esta autoridade, com esta sabedoria, seja desconhecida para nós? Que não tenha fama ainda? Quem é que é este homem? Como é que se conhece uma pessoa? Pois conhece uma pessoa por aquilo que ela diz, conhece uma pessoa por aquilo que ela faz. E assim estes judeus, no tempo de Jesus, foram conhecendo Jesus. Uns quiseram mesmo conhecê-lo e tornar-se seus amigos, e outros rejeitaram a sua amizade. Jesus veio para todos. Pois nós queremos também responder esta pergunta: quem é? Quem é que é Jesus? Quem é que é este homem? Senhor, quem é que tu és? Quem é que tu és para mim? Será que eu já te conheço o suficiente? Será que eu já sei tudo sobre ti? Ou será que podia conhecer mais? Será que podia conhecer melhor? Porque quero, porque és meu amigo, porque quero estar mais contigo, porque quero conhecer-te ao pormenor, como eu gosto de conhecer na vida dos meus amigos, aquilo que eles gostam, os jogos que gostam de jogar, qual é a sua comida preferida, qual é que é a sua bebida preferida, e sabemos essas coisas. Pois assim queremos nós conhecer Jesus. Quem é este homem? Eles olhavam para Jesus e viam que era uma pessoa absolutamente única. Não pensemos que era pelo facto de falar muito bem. Quer dizer, no tempo de Jesus havia outros mestres em Israel, havia outros rabinos, pessoas que sabiam falar muito bem, eram muito sábias, até diziam, enfim, até Jesus ensinava de uma maneira parecida a outros mestres em Israel. Isto é pouco conhecido, mas posso pôr aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de um comentário ao livro do Êxodo, de um rabi, o Rabi Ismael, em que ele está a fazer uma explicação daquilo que aconteceu da fuga dos israelitas do Egito. Recordando rapidamente aquelas pragas que Deus enviou aos israelitas para que deixasse que Moisés saísse com todo o povo, que era escravo no Egito. E então Deus mandou aquelas pragas, o faraó não quis deixar fugir. Todos nós vimos algum desses filmes, quanto mais não seja em banda desenhada, quando éramos pequeninos, sobre o Egito e sobre essa fuga, ou lemos mesmo o Antigo Testamento. Pois um destes rabinos, como é que explica esta passagem, esta fuga dos israelitas do Egito? Ele explica com uma história. E conta até uma história engraçada. Diz assim: a que é que isto se pode comparar? A uma pessoa que disse ao seu servo: vai e traz-me um peixe do mercado. Ele foi e trouxe um peixe do mercado, mas o peixe cheirava mal, diz ele. E então disse-lhe: decreto que tu comas o peixe, ou então que te deem 100 golpes, ou então que tenhas de pagar 100 minas. Traduzindo, que tenhas de pagar, 100.000 euros. E a pessoa, coitada, não é? Diante deste decreto, disse assim: ok, vou comer o peixe. Começou a comer, mas não foi capaz. E então disse: pronto, não consigo, deem-me lá os golpes. E começaram-lhe a dar os golpes, e ele disse: não aguento mais. Ok, eu pago os 100.000 euros. E depois este rabino conclui e dizendo: foi isto que aconteceu com os egípcios. Foram golpeados, tiveram de deixar fugir o povo do Egito e, ainda por cima, ficaram sem o seu dinheiro. Este modo de ensinar, como se vê, é uma história e poderíamos pensar que até poderia ter sido Jesus a dizer alguma coisa deste estilo. Jesus falava de um modo semelhante a alguns destes
rabis que havia em Israel. No entanto, era absolutamente único. Porque Jesus não fala de coisas que outros já tinham dito, que outros tinham comentado, apoiado na autoridade de Moisés. Jesus fala com uma autoridade própria. E, sobretudo, Jesus fala de Deus como seu Pai. E nisto é absolutamente único. Tantos momentos no Evangelho em que nós ouvimos Jesus dizer: ouvistes o que foi dito, eu, porém, digo-vos. Eu, porém. Eu. Nenhum mestre se atrevia a dizer uma coisa destas. Jesus fala como quem é Deus. Quem é que é este homem? Perguntavam-se estas pessoas, porque ouviam Jesus falar desta maneira. Não era como os outros mestres, que até contavam histórias que podiam ser engraçadas, que podiam ajudar a refletir, mas Jesus falava sabendo do que estava a falar e falando ao coração de cada um. E Jesus não só falava, mas também tinha uma autoridade que se manifestava em milagres, e vemos isso na passagem do Evangelho do próximo domingo. As pessoas estavam admiradas e encontrava-se naquela mesma sinagoga, diz São Marcos, um homem com um espírito impuro que começou a gritar: que tens tu a ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o demónio agitou aquele homem, saiu dele e ficaram todos admirados e voltaram a perguntar-se uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. A autoridade de Jesus que se manifesta não só naquilo que ele diz, mas nos sinais, nestes milagres, neste poder de fazer milagres. Mais uma vez, o poder de fazer milagres é um poder que só pode vir de Deus. E não quer dizer que na época de Jesus nunca aquelas pessoas tivessem visto um milagre, porque já tinham visto milagres. Temos fontes, por outras fontes, não só da Sagrada Escritura, mas também fora da Sagrada Escritura, fontes pagãs, digamos assim, relatos de milagres que existiam, que se fizeram naquela época. Alguns mais curiosos, outros menos curiosos, né? Alguns que têm alguma graça também. Havia, no tempo do Senhor, algum relato mais curioso, né? Havia um homem, um século antes de Jesus, que se chamava como é que se poderia traduzir isto, não é? Aquele que faz círculos, aquele que desenha círculos. E este homem tinha uma espécie de especialidade, que era rezar a Deus para que caísse chuva. E parece que funcionava bastante bem. Ele chegava a um sítio, chamava-se Honi Ha-Meagel, é um nome curioso, né? Ele chegava a um sítio, traçava um círculo à volta dele e depois começava a rezar e pedia a Deus e a chuva caía. Portanto, isto é um milagre, não é? Até há alguns relatos curiosos sobre o domínio que este homem tinha, digamos, sobre o tempo, né? Há uma ocasião em que ele rezou, não choveu, e então lá desenhou o círculo à sua volta e dirigiu uma oração a Deus, dizendo: soberano do universo, os teus filhos voltaram-se para mim, porque estou próximo de ti. Não me moverei daqui até que tu não tenhas pena de nós. E então começaram a cair umas gotinhas de chuva. E as pessoas à volta dele começaram a dizer: umas gotinhas de chuva, isso é só para que tu saias daí. Não, nós não precisamos de umas gotinhas, nós precisamos de chuva a sério. Hein? Então ele voltou a rezar a Deus: oh meu Deus, não foi isto que eu pedi. Eu pedi chuva abundante. E então a descrição é que começou a cair uma tempestade tremenda. E as pessoas voltaram a protestar outra vez: por favor, também não exageres. Reza lá, pede lá a Deus que isto acabe, senão morremos todos aqui. E ele, mais uma vez, dirigiu-se a Deus, dizendo: oh meu Deus, eu queria uma chuva que fosse uma bênção, e não isto. E então a chuva começou a cair razoavelmente. Então ele, assim, já saiu do seu círculo e foi-se embora para casa. Não é? Digamos que já havia, antes de Jesus, assim, algumas pessoas tinham fama de ter uma proximidade especial com Deus, que se dirigiam a Deus e a quem Deus ouvia, a quem Deus atendia. Mas os milagres de Jesus também não são deste estilo.
Os milagres de Jesus manifestam outras coisas. Os milagres de Jesus manifestam, em primeiro lugar, uma grande preocupação por aquela pessoa com quem faz o milagre. E nós, tantas vezes, se pensarmos um bocadinho, nos vem à cabeça como Jesus se preocupa por aquelas pessoas, cura um paralítico e tem compaixão dele, tem compaixão das pessoas. Às vezes até faz um milagre e preocupa-se que lhe deem de comer àquela pessoa no fim. Ele quer ser amigo. Quer ser amigo. E os milagres do Senhor também têm outras coisas diferentes. Por exemplo, o Senhor faz um milagre que mais ninguém pode fazer. O milagre de perdoar os pecados. Lembramos, por exemplo, quando chegou esse momento que tinha diante de si aqueles amigos que levaram o paralítico diante de Jesus e estavam à espera que fizesse o milagre de começar a andar, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Esse é o grande milagre que Jesus faz em primeiro lugar. Porquê? Porque é amigo. Porque veio para salvar essa pessoa, assim como é nosso amigo, e nos perdoa a nós os nossos pecados. É capaz disso. Quem é este homem? Quem é? Nós poderíamos dizer, é alguém de facto impressionante. É alguém de quem se poderia dizer muita coisa, muito mais do que aquilo que está escrito nos Evangelhos. É alguém que disse coisas incríveis, é alguém que fez milagres extraordinários. Mas para mim é Jesus. Para mim é um amigo. É alguém que me conhece. É alguém que sabe quem eu sou. É alguém que me ajuda, que me dá a sua graça, que é capaz de fazer com que a minha fé aumente, que eu tenha esperança, que eu recupere a alegria. É este que é Jesus. Não é uma pessoa que está lá longe. É alguém que está sempre, sempre ao meu lado. E é isso que o Papa dizia nessa carta, nessa exortação que escreveu aos jovens. A amizade com Jesus é indissolúvel. Nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos dele, deixa-se encontrar por nós e está ao nosso lado para onde quer que formos. Ele nunca quebra uma aliança. A nós pede-nos para não o abandonarmos. É esta a amizade com Jesus. E com ele nós podemos falar. Continuo a ler estas palavras do Papa. Com o amigo conversamos e partilhamos as coisas mais secretas. Com Jesus também conversamos. A oração é um desafio e uma aventura. Permite que o conheçamos cada vez melhor, que entremos no seu mistério e cresçamos numa união cada vez mais forte. Depois continua. Mas nós podemos fazer já aqui um propósito no final deste tempo de oração, o propósito de fomentar esta amizade com Jesus, não abandonar a oração ao longo destes dias. Tempo de confinamento, tempo em que estamos mais em casa, tempo... O que seria de nós se não nos aproximássemos mais de Jesus? O que seria de nós? Estávamos perdidos. Não iríamos conseguir fazer nada, não iríamos conseguir fazer aquilo que temos de fazer, nem estar alegres, nem estar contentes, nem... Vamos fazer aqui este propósito. Senhor, ajuda-me a não me afastar de Ti. Pedes-me isto, que não Te abandone. Pois, durante estes próximos dias, durante estas semanas que temos pela frente, durante estes meses que temos pela frente, meses mais difíceis, não Te quero abandonar, porque Tu também não me abandonas. Para conhecer melhor Jesus, para crescer na amizade com Ele, vamos pedir a ajuda de Nossa Senhora, vamos pedir a ajuda de São José, são aquelas pessoas que nesta terra melhor conheceram Jesus. Que eles nos ajudem a crescer sempre nesta amizade com o seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei